Alguma vez na sua vida você já realizou algum tipo de exame laboratorial e quando você foi pegar este resultado, este exame não apresentou nenhum tipo de doença? Muitas vezes as pessoas elas acabam sendo acometidas pelas chamadas doenças psicossomáticas. Quando falamos nesse termo psicossomático, a gente precisa o quê? Conceituar. Então, quando a gente fala em psique, a gente conceitua a questão da mente, do nosso psicológico, e somático é tudo aquilo que é o quê? Que é uma soma. Então, mente mais corpo. Psicossomático ou psicossomática é a soma do quê? A soma de sinais e sintomas, tanto físicos como sintomas emocionais, que causam um adoecimento que ele não é diagnosticado através de exames laboratoriais. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo diversos tipos de exames, ficamos preocupados até a gente perceber que essa doença ela não tem uma causa, uma origem, né, física, mas sim uma origem emocional, que é o acúmulo da questão comportamental dos nossos sentimentos, da questão do desgaste, juntamente com aquele acúmulo do que? De emoções que o ser humano a cada dia ele vem o que? Ele vem se acumulando e como eu sempre digo, o acúmulo de sentimentos, ele causa o quê? Um adoecimento. Então, em pauta, essa questão dessas doenças psicossomáticas, elas são assim, são bastante alarmantes, que precisamos passar esse conhecimento para a população, porque muitas vezes a população ela está acometida por algum tipo de doença psicossomática e ela não sabe. Então é importante a gente conceituar essa questão dessas doenças que hoje é uma pauta muito importante. Cada pessoa ela pode manifestar as suas tensões através de diversos sinais e sintomas, tensões emocionais e até mesmo tensões físicas. Então aqui eu vou dar alguns exemplos sobre essa questão de alguns sinais e sintomas que o seu corpo começa o que? A somatizar, que é o que? É o acúmulo desses sentimentos juntamente com todos esses processos de angústia que o ser humano ele vem acumulando. As doenças psicossomáticas, elas começam a apresentar alguns sinais ali no nosso estômago. Então começa a aparecer uma leve dor, essa questão da ardência através de uma gastrite. Então pode ser que esteja relacionado com essas questões emocionais ali no nosso estômago, principalmente. Nós temos o intestino, que muitas vezes pode acontecer o quê? A questão da diarreia ou até mesmo da prisão de ventre, que acaba não tendo uma explicação que laboratorial através de exames. Então a gente começa a trazer para essa questão mais emocional. Outro sintoma que é muito comum é essa questão das inflamações na garganta, sempre inconstância. Outro sintoma, tensão muscular. Então os nossos músculos, principalmente nessa região aqui, começam a ficar mais tensionados, que aí também vem essa questão do estresse, que é junta com a dor física, juntamente com essa questão da dor emocional. Então essa tensão que nós temos geralmente aqui, ó, nessas partes, está relacionado com algum tipo de doença psicossomática também, porque quando a gente fala em estresse, o primeiro sinal e sintoma que vem no corpo é essa questão da tensão. A pessoa ela começar o que? A se sentir que ela está um pouco carregada, que ela se sente assim pesada também. Então isso pode ser um sinal. Na nossa pele, nós temos também alguns sinais, como por exemplo, coceiras, também algum tipo de formigamento que não tem uma explicação física, mas sim uma explicação emocional, como
como eu disse, no nosso sistema nervoso, que está relacionado com a parte aqui da nossa cabeça, do nosso crânio, é muito comum chegar nos consultórios pacientes apresentando o que? Cefaleia, que é aquela dor de cabeça, mas uma coisa bem mais constante. Então, geralmente, a gente encaminha para um médico para ele realizar algum tipo de exame, pode ser uma ressonância, uma tomografia, mas na maioria dos casos esse especialista ele percebe que é o quê? Que é de ordem emocional. Então ele encaminha para nós psicólogos para estar realizando esse acompanhamento psicológico para que esse paciente ele consiga eliminar todos esses tipos de angústia. Então essas dores de cabeça frequentes, na maioria das vezes, está relacionado com essa questão psicossomática, dessa questão dessas emoções que andam muito acumuladas. Então é preciso a gente desacumular, a gente tirar esse excesso que nós temos de sentimentos dentro da nossa carga psíquica. Qual a melhor forma de confirmar esse diagnóstico que o indivíduo, que a pessoa ela possui algum tipo de doença psicossomática? Nós temos 2 profissionais que é o correto, é esses profissionais trabalharem em parceria, que é sempre importante a gente frisar aqui a parceria dessa equipe de profissionais em saúde, porque ninguém é bom sozinho, a equipe ela se completa com todos os tipos de profissionais. Então nós temos aqui o profissional de psicologia juntamente com o profissional de psiquiatria e outras especialidades. Então este conjunto de especialidades eles podem confirmar se essa pessoa ela apresenta algum tipo de doença psicossomática. Quando a doença psicossomática ela já está numa fase assim mais avançada, as pessoas elas começam a se questionar qual a causa dessa doença, qual foi o motivo. Então isso acaba causando grande revolta e tudo mais. Então nós temos aqui algumas explicações, porque na realidade cada caso é um caso. Na maioria das vezes o que causa este adoecimento? Desgaste profissional e o excesso de trabalho. Então essa questão dessas tensões, como eu disse, voltadas para a parte do estresse, quanto mais o ser humano ele se acumula e ele começa a gastar sua energia demais, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o nosso corpo, o nosso físico, o nosso fisiológico, juntamente com a nossa mente, que é o nosso emocional, eles não vão começar a ficar em equilíbrio. Então vai haver uma desordem. Então quando o corpo ele fica muito tensionado, esse desgaste, a pessoa ela fica mesmo ela fica doente. Então um sinal e um sintoma muito importante que a gente precisa frisar é essa questão desse desgaste, não só emocional, mas também físico, devido ao acúmulo de atividades rotineiras que a pessoa possui. Nós temos também alguns tipos de traumas que essa pessoa teve na infância e não foram tratados através de profissionais da psicologia, da psiquiatria, dentre outros, e também traumas do nosso cotidiano, porque o trauma a pessoa ela consegue muitas vezes superar e outras vezes ela começa a entender essa questão desses processos e ela passa a superar, como eu disse, e também ela começa a conviver e através desse convívio ela vai superando, vai eliminando todo esse tipo de angústia. Então quando a pessoa ela não se trata desses traumas e desses acontecimentos que causaram emoções negativas, o corpo ele começa a ficar em desequilíbrio com a mente e vai causar essas doenças psicossomáticas através desses sintomas que foi relatado. Algumas situações tanto de violência física como também a violência psicológica, ela pode ocasionar essa questão dessas doenças psicossomáticas, que nós temos que deixar bem claro que a questão da violência física, ela gera muitos traumas, muitas sequelas, mas também a violência emocional, ela também tira o equilíbrio entre a mente e o corpo dessa pessoa.
os sentimentos de tristeza, angústia e essa questão da ansiedade, que é uma preocupação elevada, ela pode também causar muitos prejuízos na vida desse indivíduo. Então é necessário que a pessoa ela não acumule tantos sentimentos. Então ela precisa eliminar todos esses sentimentos que estão causando o quê? Tanto desgaste físico como também um desgaste emocional. Existem alguns sinais físicos de possíveis doenças psicossomáticas, como por exemplo, batimentos cardíacos acelerados, a questão da respiração também acelerada, tremores, boca seca, enjoos, dores no estômago, dores no peito também, uma sensação de nó no peito, ou que a pessoa esteja sufocada, as dores nas costas, as dores de cabeça, como eu falei, constantemente, e as manchas roxas ou vermelhas na pele, manchas que começam a aparecer assim repentinamente, quando a pessoa ela não tem nenhum tipo de alergia, ou até mesmo alguns estudos eles mostram que essa questão das alergias elas também têm origem emocional. Então isso um profissional um profissional da dermatologia juntamente com um psiquiatra e um psicólogo eles podem fechar esse diagnóstico, como eu falei dessa questão dessas alergias, para fazer o quê? Um acompanhamento especializado. Existe tratamento para doenças psicossomáticas? Existe. Na maioria dos casos, essas doenças psicossomáticas, elas são tratadas através de profissionais da medicina, profissionais especializados como um psiquiatra, e os profissionais da área da ciência do comportamento humano, que é o que? A psicologia. Profissionais, psicólogos, psicólogas, eles estão aptos para tratarem destes assuntos específicos que a gente acaba abordando, né? Então, assim, é importante a pessoa ela iniciar o acompanhamento, que é de suma importância. Sempre vou bater nessa tecla do acompanhamento em equipe. O acompanhamento em equipe, na maioria das vezes, ele dá certo. Então a gente tem que frisar a importância dessa equipe. Então você que apresenta algum tipo de sintoma, é hora do quê? De começar a se perceber. Será que não está acontecendo alguma coisa com o meu corpo, com o meu emocional? E eu não quero tratar, eu quero pegar esse problema e colocar ele debaixo do tapete. Então quanto mais a gente demora para falar sobre si, mais sentimentos acumulamos. Então a importância da gente eliminar todo tipo de sentimento que causa o quê? Desconforto.